Georg Plecherana. 3. O papel do indivíduo na história. 3. O papel do indivíduo na história. 1. Na segunda metade da década de 70, o falecido Kablitz escreveu um artigo A Inteligência e o Sentimento contra Fatores do Progresso, em que, invocando Spencer, queria demonstrar que o papel principal no movimento ascendente da humanidade correspondia ao sentimento, enquanto a inteligência desempenhava um papel secundário e, além do mais, completamente subordinado. Um honrado sociólogo refutou Kablitz, manifestando uma surpresa zombeteira em relação à teoria que relegava a inteligência a segundo plano. O honrado sociólogo tinha razão, naturalmente, quando defendia a inteligência. Mas a teria ainda mais se, em vez de se pôr a discutir a essência da questão levantada por Kablitz, tivesse mostrado até que ponto era falso e inadmissível o próprio fato de colocar a questão. E, na realidade, a teoria dos fatores é por si própria inconsistente, pois destaca arbitrariamente os diferentes aspectos da vida social e os transforma em hipóteses, convertendo-os em forças específicas que, de diferentes pontos e com êxito desigual, arrastam o homem social pelo caminho do progresso. Mas, a teoria torna-se mais infundada ainda devido à forma com que Kablitz a revestiu em seu artigo, convertendo em hipóteses sociológicas especiais, não apenas estes ou aqueles aspectos da atividade do homem social, mas os diferentes domínios da consciência individual. São verdadeiras colunas de Hércules da abstração. Não se pode ir mais longe, pois mais além começa o reino grotesco do mais patente dos absurdos. Precisamente sobre isto deveria o ilustre sociólogo ter chamado a atenção de Kablitz e seus leitores. Se mostrasse o labirinto de abstrações a que foi levado Kablitz por sua aspiração de encontrar o fator dominante na história, o ilustre sociólogo forçosamente teria feito algo pela crítica da própria teoria dos fatores, o que teria sido muito proveitoso para todos nós, naquela época. Mas não soube colocar-se à altura desta missão. Ele próprio professava aquela teoria, diferenciando-se de Kablitz unicamente por sua inclinação pelo ecletismo, graças ao qual todos os fatores lhe pareciam de igual importância. As propriedades ecléticas de seu espírito logo se manifestaram de modo particularmente evidente em seus ataques contra o materialismo dialético, no qual via uma doutrina que sacrificava ao fator econômico todos os demais e que reduzia a zero o papel do indivíduo na história. Ao ilustre sociólogo nem sequer lhe passou pela mente que o ponto de vista dos fatores é alheio a um materialismo dialético e que unicamente a absoluta incapacidade de pensar logicamente permite ver nele uma justificação do chamado quietismo. E preciso que se note, entretanto, que este seu erro nada tem de original. Muitos outros o cometiam, o cometem e sem dúvida alguma, continuarão cometendo ainda, por muito tempo. Os materialistas já eram acusados de inclinação ao quietismo antes mesmo de terem formado sua concepção dialética da natureza e da história. Sem nos internarmos na noite dos tempos, recordaremos a controvérsia do conhecido sábio inglês Priestley com Price. Analisando a doutrina de Priestley, Price procurava demonstrar, entre outras coisas, que o materialismo é incompatível com o conceito de liberdade e elimina toda a iniciativa do indivíduo. Em resposta, Priestley invocou a experiência diária. Não falo de mim mesmo, apesar de não se poder tampouco chamar-me de um mais inerte dos animais. Mas, pergunto-vos, onde encontrareis maior energia, maior atividade, maior força e persistência na consecução dos objetivos principais senão entre os necessitários? Priestley referia-se à seita religiosa democrática que então se chamava de cristãos necessitários. Não sabemos se na realidade esta seita era tão ativa como pensava seu adepto Priestley. Mas isto não tem importância. É fora de qualquer dúvida que a concepção materialista da vontade humana concorda perfeitamente com a mais enérgica atividade prática. Lanson faz notar que todas as doutrinas que maiores exigências formulavam à vontade humana afirmavam o princípio da impotência da vontade, negavam o livre-arbítrio e subordinavam o mundo à fatalidade. Lanson não tem razão quando pensa que toda negação do chamado livre-arbítrio conduz ao fatalismo, mas isto não o impediu de notar um fato histórico de sumo interesse.
Com efeito, a história demonstra que o próprio fatalismo, longe de sempre impedir a ação enérgica na atividade prática, pelo contrário, em determinadas épocas constituiu a base psicológica indispensável desta ação. Para demonstrá-lo, recordemos que os puritanos superavam, por sua energia, todos os demais partidos da Inglaterra do século XVII, e que os adeptos de Maomé submeteram em curto prazo um enorme território, que ia da Índia à Espanha. Enganam-se redondamente os que pensam ser suficiente que se esteja convencido do advento inevitável de uma série de acontecimentos para que desapareça em nós qualquer possibilidade psicológica de contribuir para ela ou de opor resistência. Tudo depende do fato de minha própria atividade constituir ou não o elo indispensável na cadeia dos acontecimentos necessários. Se a resposta é positiva, tanto menores serão minhas vacilações e tanto mais enérgicos meus atos. Nada há de surpreendente nisto. Quando dizemos que um determinado indivíduo considera sua atividade como um elo necessário na cadeia dos acontecimentos necessários, afirmamos, entre outras coisas, que a falta de livre-arbítrio equivale para ele à total incapacidade de permanecer inativo e que esta falta de livre-arbítrio equivale para ele à impossibilidade de agir diferentemente do que age. É este estado psicológico que pode ser expresso com a famosa frase de Lutero: aqui me acho e não posso fazê-lo de outra forma, e graças ao qual os homens revelam a mais indomável energia e realizam as mais prodigiosas ações. Hamlet desconhecia este estado de espírito. Por isto só foi capaz de se lamentar e mergulhar em meditação, e por isso mesmo, Hamlet jamais admitiria uma filosofia segundo a qual a liberdade não passa da necessidade transformada em consciência. Com razão dizia Fichte: tal homem, tal filosofia. 2. Alguns de nós levaram a sério a observação de Stanley sobre a pretensa contradição, segundo ele insolúvel, de uma determinada doutrina político-social do Ocidente. Referimos-nos ao conhecido exemplo do eclipse da Lua. Na realidade, é um exemplo arqui-absurdo. Entre as condições cuja conjunção é indispensável para que se produza um eclipse da Lua não intervém a atividade humana, nem pode intervir de modo algum, e, por este próprio fato, só no manicômio poder-se-ia formar um partido que se propusesse contribuir para o eclipse lunar. Todavia, mesmo que a atividade humana fosse uma dessas condições, ninguém que desejasse ver um eclipse da Lua aderiria a um tal partido, se estivesse ao mesmo tempo convencido de que ele se produziria necessariamente sem a sua participação. Neste caso, seu quietismo não seria mais do que a abstenção de uma ação supérflua, isto é, inútil, e não teria nada a ver com o verdadeiro quietismo. Para que o exemplo do eclipse deixasse de ser absurdo no caso acima mencionado, seria necessário que sua natureza fosse totalmente mudada pelo tal partido. Ter-se-ia que imaginar que a Lua é dotada de consciência e que a situação que ela ocupa no firmamento, causa do seu eclipse, se lhe afigura como fruto de seu livre-arbítrio e não só lhe causa enorme prazer, como lhe é absolutamente indispensável para sua tranquilidade moral, o que a leva sempre, apaixonadamente, a ocupar esta posição. Depois disto tudo imaginado, deveríamos perguntar-nos o que sentiria a Lua se viesse a descobrir que, na realidade, não é sua vontade, nem seus ideais o que determina seu movimento no espaço, mas que, pelo contrário, é seu movimento que determina sua vontade e seus ideais? Segundo Stanley, essa descoberta a tornaria fatalmente incapaz de se movimentar se não conseguisse sair do apuro graças a alguma contradição lógica. Mas esta hipótese carece absolutamente de base. Esta descoberta poderia constituir um dos fundamentos formais do mau humor da Lua, de seu desacordo moral consigo própria, da contradição entre seus ideais e a realidade mecânica. Mas, como supomos que, em geral, todo o estado psíquico da Lua é condicionado, no final das contas, por seu movimento, nele é que se deveria buscar a origem de seu mal-estar espiritual. Examinando atentamente a questão, veríamos que, na melhor das hipóteses, quando se encontra em seu apogeu, a Lua sofre porque sua vontade não está livre, e encontrando ponto-se no perigeu a mesma circunstância constitui para ela uma nova fonte moral de placidez e de bom humor. Também poderia suceder de outra forma.
que em seu apogeu e não no perigeu ela encontrasse os meios de conciliar a liberdade com a necessidade. Mas, de qualquer modo, é fora de dúvida que tal conciliação é absolutamente possível, que a consciência da necessidade concorda perfeitamente com a mais enérgica ação prática. Em todo caso, isto era o que víamos até agora na história. Alguns dos homens que negavam o livre-arbítrio superavam frequentemente a todos os seus contemporâneos pela força de sua própria vontade de quem exigiam o máximo. São numerosos os exemplos e bem conhecidos. Só se pode esquecê-los, como pelo visto faz Tamler, quando intencionalmente não se quer ver a realidade histórica tal como se apresenta. Semelhante falta de vontade se manifesta muito poderosamente, por exemplo, entre nossos subjetivistas e entre alguns filisteus alemães. Mas os filisteus e os subjetivistas não são homens, mas simples fantasmas, como diria Belinsky. Não obstante, examinemos mais de perto o caso quando todas as ações próprias do homem, passadas, presentes ou futuras, se lhe aparecem sob o manto da necessidade. Já sabemos que, neste caso, o homem considerando-se a si próprio enviado de Deus, como Maomé, um eleito pelo destino inelutável, como Napoleão, ou um portador da força invencível do movimento histórico, como alguns homens públicos do século XIX, demonstra uma força de vontade quase uma cega, destruindo, qual castelos de cartas, todos os obstáculos levantados em seu caminho pelos ânlepos grandes a pequenos das diferentes comarcas 75 e 76. Mas, agora este caso nos interessa sob outro aspecto, que passamos a analisar. Quando a consciência da falta de liberdade de minha vontade se me apresenta unicamente sob a forma de uma impossibilidade total, subjetiva e objetiva, de proceder de modo diferente ao que procedo, e quando minhas ações são para mim, ao mesmo tempo, as mais desejáveis entre todas as possíveis, neste caso a necessidade se identifica em minha consciência com a liberdade e a liberdade com a necessidade, e então não sou livre unicamente no sentido de que não posso romper esta identidade entre a liberdade e a necessidade. Não posso opor uma a outra. Não posso sentir-me travado pela necessidade. Mas esta falta de liberdade é ao mesmo tempo sua mais completa manifestação. Simmel diz que a liberdade é sempre liberdade em relação a alguma coisa, deixa de ter sentido quando não se concebe a liberdade como algo oposto a uma sujeição. Isto, naturalmente, é certo. Mas, não se deve, baseando-se nesta pequena verdade elementar, refutar a tese de que a liberdade é a necessidade feita consciência, tese que constitui uma das mais geniais descobertas do pensamento filosófico. A definição de Simmel é muito estreita. Refere-se unicamente à liberdade em relação a obstáculos exteriores. Enquanto se tratar somente de tais obstáculos, a identificação da liberdade com a necessidade será extremamente ridícula. O ladrão não é livre de roubar-nos nem mesmo o lenço do bolso, se o impedimos de fazê-lo e enquanto não venceu, de um modo ou de outro, nossa resistência. Mas, além desta noção elementar e superficial da liberdade, existe outra, incomparavelmente mais profunda. Para as pessoas incapazes de pensar de um modo filosófico, esta noção não existe em absoluto, e os que são capazes de fazê-lo alcançam esta noção unicamente quando conseguem desprender-se do dualismo e compreender que entre o sujeito, de um lado, e o objeto, de outro, não existe na realidade o abismo que os dualistas supõem. O subjetivista russo opõe seus ideais utópicos à nossa realidade capitalista e não vai mais adiante. Os subjetivistas se afundaram no charco do dualismo. Os ideais dos chamados discípulos russos se assemelham incomparavelmente menos à realidade capitalista que os ideais dos subjetivistas. Apesar disto, os discípulos souberam encontrar a ponte que une os ideais com a realidade. Os discípulos elevaram-se ao monismo. Segundo eles, o capitalismo, em seu desenvolvimento, conduzirá à sua própria negação e à realização de seus ideais, dos discípulos russos, e não só dos russos. É uma necessidade histórica. O discípulo é um dos instrumentos desta necessidade e não pode deixar de sê-lo, tanto por sua situação social como por seu caráter intelectual e moral, criado por esta situação. Isto também é um aspecto da necessidade.
Mas, desde o momento em que sua situação social nele formou precisamente este caráter e não outro, ele não só serve de instrumento à necessidade, e não pode deixar de servi-la, como quer apaixonadamente fazê-lo e não pode deixar de querer. Este é um aspecto da liberdade, de uma liberdade nascida da necessidade. É a necessidade feita liberdade. Tal liberdade também é uma liberdade em relação a certos obstáculos. Ela também se opõe a uma restrição de liberdade. As definições profundas não refutam as superficiais, mas, ao contrário, completando-as, encerram-nas todas. Mas, de que obstáculos, de que restrição da liberdade, pode-se, pois, tratar neste caso? A coisa é clara. Dos entraves morais que freiam a energia dos homens que não romperam com o dualismo. Das restrições a que estão sujeitos aqueles que não souberam erguer uma ponte sobre o abismo que separa os ideais da realidade. Enquanto o indivíduo não tiver conquistado esta liberdade mediante um esforço viril do pensamento filosófico, não é ainda plenamente dono de si próprio. Com seus próprios sofrimentos morais, paga um vergonhoso tributo à necessidade exterior, com que se defronta. Mas, em troca, mal este mesmo indivíduo se liberta do jugo dos entraves opressivos e vergonhosos, nasce para uma vida nova, plena, desconhecida até então, e sua livre atividade se transforma em expressão consciente e livre da necessidade. O indivíduo se converte em grande força social e nenhum obstáculo pode nem poderá impedi-lo daí em diante de lançar-se com a fúria dos deuses sobre a pérfida iniquidade. 3. Repete-mo-lo mais uma vez, a consciência da necessidade absoluta de um fenômeno só pode aumentar a energia do homem que simpatiza com ele e que se considera a si próprio uma das forças que originam esse fenômeno. Se este homem, consciente da necessidade de tal fenômeno, cruzasse os braços, demonstraria com isso que conhece mal a aritmética. Suponhamos, com efeito, que o fenômeno tem que se produzir necessariamente se existir uma determinada soma de condições S. Vos me demonstrastes que esta soma, em parte, já existe, que a outra parte se dará em um determinado momento. Ter convencido disto, eu, homem que simpatizo com o fenômeno A, exclamo: muito bem. E vou dormir até o dia feliz em que se produza o acontecimento prédito por vós. Qual o resultado? Ei-lo. Segundo vossos cálculos, a soma S, necessária para a realização do fenômeno A, compreendia também minha atividade, a que chamaremos A. Mas como pus-me a dormir, no momento T, a soma das condições favoráveis para a realização do fenômeno não mais será S, mas S, A, o que modifica a situação. Pode-se dar que meu lugar seja ocupado por outro homem, que também se achava próximo da inatividade, mas sobre quem o exemplo de minha apatia, que lhe parece indigna, exerceu salutar influência. Neste caso, a força A será substituída pela força B se A for igual a B, A igual a B, a soma de condições que favorecem o advento de A continuará sendo igual a S e o fenômeno A se produzirá, portanto, no devido momento T. Mas, se minha força não é igual a zero, se sou um militante hábil e capaz e ninguém me substituiu, então a soma S não estará completa e o fenômeno a dar-se-á mais tarde do que tínhamos calculado, não se produzirá com a plenitude esperada ou não se produzirá em absoluto. Isto é claro como a luz do dia, e se eu não o compreendo, se penso que S continuará sendo S mesmo depois de minha defecção, isto se deve unicamente ao fato de que não sei contar. Mas serei eu por acaso o único a não saber contar? Vós, que me haveis prédito que a soma S se produziria necessariamente no momento T, não previstes que me poria a dormir imediatamente depois de nossa conversa. Estáveis certo de que eu continuaria sendo até o fim um bom militante. Tomastes uma força menos segura por uma força mais segura. Por conseguinte, vos também calculastes mal. Mas, suponhamos que tivesseis acertado em tudo, que tivesseis levado tudo em conta. Neste caso, vosso cálculo adquirirá o seguinte aspecto: dizeis que no momento T teremos uma soma S. Nesta soma de condições entrará minha traição como um valor negativo. Apesar disso, entrará como valor positivo a ação estimulante que produz nos homens de espírito forte a segurança de que suas aspirações e ideais são uma expressão subjetiva da necessidade objetiva. Neste caso, teremos realmente a soma S no momento previsto e o fenômeno a produzir-se-á. Tudo parece claro.
Mas sendo assim, por que me desconcertou a ideia da inevitabilidade do fenômeno A? Porque me pareceu que ela me condenava à inatividade. Porque, ao refletir sobre ela, esqueci-me das mais elementares regras da aritmética. Provavelmente, porque minha educação foi tal, que eu já possuía forte tendência para a inatividade e nossa conversa foi apenas a gota que fez transbordar o vaso desta louvável aspiração. Isto é tudo. Somente neste sentido, no sentido de um pretexto para revelar minha fraqueza e inutilidade moral, figurava aqui a consciência da necessidade. Mas essa não pode, de modo algum, ser considerada como causa de minha fraqueza, pois a causa não reside nela, mas nas condições de minha educação. Por conseguinte, a aritmética é uma ciência extraordinariamente útil e respeitável, cujas regras não devem olvidar tampouco os senhores filósofos, ou melhor, particularmente os senhores filósofos. E como atua a consciência da necessidade de um fenômeno determinado sobre o homem forte que não simpatiza com o mesmo e se opõe a seu advento? Aqui a coisa muda um pouco, e é muito provável que esta consciência debilitará a energia de sua resistência. Mas, quando os inimigos de um fenômeno determinado se convencem de sua inevitabilidade, quando as circunstâncias que o favorecem se tornam muito numerosas e muito fortes, a consciência que os inimigos desse fenômeno adquirem de sua inelutabilidade e o debilitamento de suas energias não são mais que a manifestação da força das condições que o favorecem. Tais manifestações, por sua vez, fazem parte destas condições favoráveis. Mas a energia da resistência não diminuirá em todos os adversários. Em alguns se acrescentará como resultado do reconhecimento de sua inevitabilidade, transformando-se na energia do desespero. A história em geral e a história da Rússia, em particular, nos brindam com muitos exemplos instrutivos de tal gênero de energia. Confiemos em que o leitor os recordará sem nossa ajuda. Aqui nos interrompe o Sr. Kariev, o qual, se bem que naturalmente não compartilhe nosso ponto de vista sobre a liberdade e a necessidade, além disso, não aprove nossa predileção pelos excessos dos homens fortes, acolhe, não obstaste, com prazer a ideia que sustenta nossa revista 82 de que o indivíduo pode ser uma grande força social. Ó, respeitável professor, exclama com alegria. Sempre o disse. É verdade, o Sr. Kariev e todos os subjetivistas sempre atribuíram ao indivíduo um papel muito importante na história. Houve um tempo em que isso despertava grande simpatia na juventude de vanguarda, que aspirava a realizar o nobre trabalho pelo bem comum, e que, por isto mesmo, estava naturalmente inclinada a avaliar altamente a importância da iniciativa pessoal. Mas, no fundo, os subjetivistas nunca souberam não só resolver, mas, ao menos, colocar com acerto a questão do papel do indivíduo na história. Eles contrapunham a atividade dos espíritos críticos à influência das leis do movimento histórico da sociedade, criando assim uma nova variedade da teoria dos fatores. Os indivíduos dotados de espírito crítico constituíam um dos fatores desse movimento, sendo o outro fator as próprias leis desse movimento. Como resultado disso, chegou-se a uma profunda incongruência que só podia satisfazer enquanto a atenção dos indivíduos ativos estivesse concentrada nos problemas práticos do momento e enquanto, por isso, não lhe sobrasse tempo para se ocupar dos problemas filosóficos. Mas, quando a calma que sobreveio no decênio de 1880 a 1890 permitiu aos que possuíam a capacidade de pensar um momento de ócio forçado para que se entregassem a reflexões filosóficas, a doutrina subjetivista começou a descosturar-se por todos os lados e inclusive a cair em pedaços, como o famoso capote de Akaky Akakievich. Nenhum remendo poderia consertar a situação e os homens de pensamento começaram, um após outro, a renunciar ao subjetivismo, considerando uma doutrina completa e evidentemente inconsistente. Mas, como sempre acontece em tais casos, a reação contra o subjetivismo conduziu alguns de seus adversários ao extremo oposto. Se algum subjetivista
procurando atribuir ao indivíduo a mais ampla função possível na história, se negavam a reconhecer o movimento histórico da humanidade como um processo regido por leis. Alguns de seus mais recentes adversários, procurando acentuar o mais possível esse caráter regular do movimento, estavam prontos, ao que parece, a esquecer que a história é realizada pelos homens e que, portanto, a atividade dos indivíduos não pode deixar de ter sua importância nela. Consideravam o indivíduo como uma quantidade desprezível. Teoricamente, este extremismo é tão inadmissível como aquele a que chegaram os mais zelosos subjetivistas. Tão inconsistente é sacrificar a tese e a antítese como esquecer-se da antítese em favor da tese. Somente quando soubermos unir na síntese as partes de verdade nelas contidas, será encontrado ponto de vista justo. 4. Há muito este problema nos interessa e de há muito queríamos convidar o leitor a abordá-lo conosco. Mas, certos escrúpulos nos retinham. Pensávamos que talvez nossos leitores o houvessem solucionado por si próprios e que nosso convite fosse tardio. Agora desvaneceram-se nossas apreensões. Os historiadores alemães nos livraram delas. Falamos a sério. Acontece que, ultimamente, os historiadores alemães têm sustentado uma polêmica muito viva sobre o papel dos grandes homens na história. Uns se inclinavam a ver na atividade política destes homens a mola principal e quase única do desenvolvimento histórico, enquanto outros afirmavam que semelhante ponto de vista é unilateral e que a ciência histórica deve levar em conta não só a atividade dos grandes homens, e não só a história política, mas todo o conjunto da vida histórica em geral. Dos representantes desta última corrente é Karl Lamprecht, autor do livro História do Povo Alemão. Os adversários de Lamprecht o acusavam de coletivismo e de materialismo, colocavam-no, terrível sentença, no mesmo plano dos ateus social-democratas, segundo a expressão que ele empregou no final da discussão. Ao analisarmos suas opiniões, demo-nos conta de que as acusações lançadas contra o pobre sábio eram completamente infundadas. Ao mesmo tempo, convencemo-nos de que os historiadores alemães contemporâneos não são capazes de resolver a questão do papel do indivíduo na história. Foi então que nos consideramos com direito de supor que o problema ainda continuava insolúvel também para alguns leitores russos, e que sobre ele ainda se pode dizer algo não totalmente desprovido de interesse teórico e prático. Lamprecht reuniu toda uma coleção original de opiniões e destacados homens de Estado sobre a relação entre sua atividade e o ambiente histórico em que se desenvolveu. Mas, sua polêmica se limitou, por enquanto, a citar alguns discursos e opiniões de Bismarck. Cita estas palavras, pronunciadas pelo chanceler de ferro no Reichstag da Alemanha do Norte no dia 16 de abril de 1869. Não podemos, senhores, nem ignorar a história do passado nem criar o futuro. Quisera prevenir-vos contra o erro que leva alguns a adiantar o relógio, imaginando que com isso aceleram a marcha do tempo. Certamente exagerasse muito minha influência nos acontecimentos em que me apoiei. Apesar de tudo, ninguém terá a ideia de me exigir que faça a história. Isto ser-me-ia impossível mesmo com vosso concurso, apesar de que, agindo unidos, teríamos podido fazer frente a todo o mundo. Mas, nós não podemos fazer a história. Devemos esperar que ela se faça. Não aceleraremos o amadurecimento dos frutos expondo-os ao calor de uma lâmpada, e arrancá-los verdes não faz mais do que impedir seu crescimento e estragá-los. Baseando-se no testemunho de Joly, Lamprecht cita também as opiniões expressas por Bismarck mais de uma vez durante a Guerra Franco-Prussiana. Seu sentido geral é sempre o mesmo. Não podemos realizar as grandes mudanças políticas, devemos levar em conta a marcha natural das coisas, limitando-nos a assegurar aquilo que já amadureceu. Lamprecht vê nessas palavras uma verdade profunda e completa. O historiador contemporâneo não pode, segundo ele, pensar de outro modo se souber olhar os acontecimentos em sua profundidade e não limitar seu campo visual a um período de tempo muito curto. Bismarck teria podido, acaso, fazer com que a Alemanha voltasse à economia natural? Isto lhe teria sido impossível mesmo quando se achava no apogeu de seu poder. As condições históricas gerais são mais poderosas do que as mais fortes personalidades.
O caráter geral de sua época é para o grande homem uma necessidade dada empiricamente. Assim raciocina Lamprecht, que chama de universal sua concepção. Não é difícil observar o ponto fraco desta concepção universal. As citadas opiniões de Bismarck são muito interessantes como documento psicológico. Pode-se deixar de simpatizar com a atividade do antigo chanceler alemão, mas não se pode afirmar que ela carecesse de importância, nem que Bismarck se distinguisse por seu quietismo. Precisamente dele dizia La Salle: os servidores da reação não são bons oradores, mas queira Deus que a causa do progresso disponha do máximo número de servidores desse tipo. E este homem, que deu, mais de uma vez, provas de uma energia verdadeiramente de ferro, julgava-se absolutamente impotente diante do curso natural das coisas, considerando-se, pelo visto, um simples instrumento da evolução histórica. Isto demonstra uma vez mais que se pôde focalizar os fenômenos à luz da necessidade e ser ao mesmo tempo um homem de ação muito enérgico. Mas, somente deste aspecto são interessantes as opiniões de Bismarck. Não podemos considerá-las como solução ao problema do papel do indivíduo na história. Segundo Bismarck, os acontecimentos sobrevêm por si mesmos e só podemos assegurar-nos daquilo que eles prepararam. Mas, cada ato de garantia também representa um acontecimento histórico, em que, pois, se diferenciam estes acontecimentos dos que sobrevêm por si mesmos. Na realidade, quase todo acontecimento histórico é, ao mesmo tempo, algo que garante para alguém os frutos já maduros do desenvolvimento anterior e um dos elos da cadeia dos acontecimentos que preparam os frutos do porvir. Como, pois, podem opor-se os atos de garantia à marcha natural dos acontecimentos? Pelo visto Bismarck quis dizer que os indivíduos e grupos que atuam na história jamais foram nem serão onipotentes. Isto, naturalmente, está fora de dúvida. Mas, queríamos saber, no entanto, de que depende sua força, que longe está, não resta dúvida, de ser onipotente. Em que condições aumenta ou diminui? Nem Bismarck nem o sábio defensor da concepção universal da história, que cita suas palavras, nos dão a solução do problema. É verdade que encontramos nos escritos de Lamprecht citações mais compreensíveis. Ele transcreve, por exemplo, as seguintes palavras de Monod, um dos mais destacados representantes da ciência histórica moderna da França. Os historiadores acostumaram-se em demasia a prestar excessiva atenção às manifestações brilhantes, ruidosas e efêmeras da atividade humana, aos grandes acontecimentos e aos grandes homens, em lugar de insistir sobre os grandes e lentos movimentos das instituições, das condições econômicas e sociais, que são a parte verdadeiramente interessante e permanente da evolução humana, aquela que pode ser analisada com certa segurança, e em certa medida, sujeita a leis. Os acontecimentos e as personagens verdadeiramente importantes são principalmente sinais e símbolos das diferentes etapas dessa evolução, mas a maioria dos acontecimentos chamados históricos são, para a verdadeira história, o que, para um movimento profundo e constante das marés, são as ondas que surgem à superfície do mar, brilham por um momento com sua luz viva, para logo quebrarem-se na costa arenosa, desaparecendo sem deixar vestígio. Lamprecht declara sua concordância absoluta com cada uma dessas palavras de Monod. É sabido que aos sábios alemães não apraz concordar com os sábios franceses, nem aos franceses com os alemães. Por essa razão, o historiador belga Pirenne revelou com particular satisfação na Revue Historique esta coincidência das concepções históricas de Monod com as de Lamprecht. Esta coincidência de um sábio francês com um sábio alemão é muito significativa, observou Pirenne, pois demonstra, evidentemente, que o futuro pertence às novas concepções históricas. 5. Não compartilhamos das gratas esperanças de Pirenne. O futuro não pode pertencer a concepções vagas e indefinidas. Tais, precisamente, são as concepções de Monod, e, sobretudo as de Lamprecht. Naturalmente, só podemos saudar a tendência que declara ser o estudo das instituições sociais e das condições econômicas a tarefa primordial da ciência histórica. Esta ciência avançará muito, quando a referida tendência nela consolidar-se definitivamente. Mas, em primeiro lugar, Pirenne equivoca-se ao considerar que esta tendência é nova.
Ela surgiu na ciência histórica já na segunda década do século XIX. Seus representantes mais destacados e consequentes foram Guizot, Mignet, Augustin Thierry e mais tarde, Tocqueville e outros. As concepções de Monod e Lamprecht não passam de uma pálida cópia de um velho mas excelente original. Em segundo lugar, por profundas que tenham sido para sua época as ideias de Guizot, Mignet e outros historiadores franceses, muitos pontos ficaram por esclarecer. Neles não se encontra uma resposta precisa e completa à questão do papel do indivíduo na história. Ora, a ciência da história deve resolver de maneira efetiva esta questão, se é que a seus representantes está destinado livrarem-se de uma concepção unilateral do objeto de sua ciência. O futuro pertence à escola que melhor solução souber dar, entre outros, a este problema. As concepções de Guizot, Mignet e outros historiadores pertencentes a esta tendência constituíram uma espécie de reação aos pontos de vista históricos do século XVI e são sua antítese. Os homens que naquele século se ocupavam da filosofia da história reduziam tudo à atividade consciente dos indivíduos. Naturalmente, mesmo então, havia exceções à regra. Por exemplo, o horizonte histórico filosófico de Vico, Montesquieu e Herder 87 era muito mais amplo. Mas não nos referimos às exceções. A imensa maioria dos pensadores do século XVIII interpretava a história do modo que expusemos. Desse ponto de vista, é muito interessante reler agora as obras históricas, por exemplo, de Mably. Segundo Mably, foi Minos quem organizou completamente a vida social e política e criou os costumes dos cretenses, cabendo a Licurgo prestar o mesmo serviço a Esparta. Se os espartanos desprezavam a riqueza material, isto seria devido a Licurgo, que penetrou, por assim dizer, até o âmago do coração de seus concidadãos e sufocou neles todo germe de paixão pelas riquezas e, se mais tarde, os espartanos abandonaram a senda assinalada pelo Estado e Licurgo, a culpa foi de Lisandro que os convenceu de que os tempos novos e as novas circunstâncias exigem um novo espírito e uma nova política. Os tratados escritos, partindo desse ponto de vista, tinham bem pouco que ver com a ciência e eram escritos como sermões, visando unicamente aos ensinamentos morais que, aparentemente, deles derivavam precisamente contra tais concepções insurgiram-se os historiadores franceses da época da Restauração. Depois dos grandiosos acontecimentos de fins do século XVIII, era já absolutamente impossível pensar que a história fosse obra de personalidades mais ou menos eminentes, mais ou menos nobres e ilustres, as quais a seu arbítrio inculcavam a uma massa ignorante mas dócil, tais ou quais sentimento e ideias. Contra tal filosofia da história se revelava além disso o orgulho plebeu dos teóricos burgueses. Deixaram sentir sua influência os mesmos sentimentos que ainda no século XVIII se manifestaram na nascente dramaturgia burguesa. Na luta contra as velhas concepções históricas, Thierry retomava os mesmos argumentos esgrimidos por Beaumarchais e outros contra a velha estética. Finalmente, as tempestades que pouco tempo antes haviam abalado a França demonstravam claramente que a marcha dos acontecimentos históricos estava longe de ser determinada exclusivamente pela atividade consciente dos homens. Só esta circunstância bastaria para sugerir a ideia de que os acontecimentos se processam sob a influência de certa necessidade latente que atua de maneira cega, como os elementos da natureza, mas conforme a determinadas leis inexoráveis. É perfeitamente claro, apesar de que até agora ninguém o tenha assinalado, ao que saibamos, o fato de que as novas concepções da história, como processo regulado por determinadas leis, foram defendidas da maneira mais consequente pelos historiadores franceses da época da Restauração, precisamente nas obras dedicadas à Revolução Francesa. Tais eram, entre outras, as obras de Mignet e Thiers. Chateaubriand deu à nova escola histórica o nome de fatalista. Assim definia ele as tarefas que esta nova escola colocava aos pesquisadores. Este sistema exige que o historiador relate sem indignação as mais atrozes ferocidades, que fale sem amor das mais elevadas virtudes e com seu frio olhar veja na vida social apenas a manifestação de leis inelutáveis, em virtude das quais todo fenômeno se produz, precisamente, do modo que inevitavelmente se deveria produzir. Isto, naturalmente, é inexato.
A nova escola não exigia absolutamente que o historiador fosse impassível. Augustin Thierry chegou a declarar abertamente que as paixões políticas, aguçando o espírito do pesquisador, podem ser uma poderosa arma para a descoberta da verdade. E basta percorrer, mesmo superficialmente, as obras históricas de Guizot, Thierry ou Mignet para se ver que simpatizavam ardentemente com a burguesia tanto em sua luta contra a aristocracia e o alto clero como em sua tendência a sufocar as reivindicações do proletariado nascente. Mas o que é indiscutível é que a nova escola histórica surgiu entre 1820 e 1830, isto é, em uma época em que a aristocracia já estava vencida pela burguesia, se bem que procurasse ainda restabelecer alguns de seus velhos privilégios. O orgulho que lhes infundia a consciência do triunfo de sua classe se refletia em todos os raciocínios dos historiadores da nova escola. E como a burguesia nunca se distinguira por unir a delicadeza cavalheiresca de sentimentos, é natural que nos argumentos de seus sábios representantes muitas vezes se fizesse sentir uma manifestação de crueldade em relação aos vencidos. O mais forte absorve o mais débil, diz Guizot em um de seus opúsculos de caráter polêmico, o que é justo. Não menos cruel é sua atitude em relação à classe operária. Precisamente esta crueldade, que por vezes adquiria a forma de tranquila impassibilidade, levou Chateaubriand ao erro. Além disso, ainda não se via claramente, na época, como se deveria conceber a sujeição do movimento histórico a leis. Finalmente, a nova escola podia parecer fatalista precisamente porque, procurando apoiar-se firmemente nesta sujeição, ocupava-se pouco das grandes personalidades históricas. Isto não poderia ser aceito facilmente por pessoas formadas nas ideias históricas do século XVIII. De todos os lados começaram a chover objeções aos novos historiadores e então se iniciou a discussão que, como vemos, continua ainda em nossos dias. Em janeiro de 1826, Sainte-Beuve escreveu no Globe por ocasião da publicação dos tomos 5 e 6 da História da Revolução Francesa de Thiers: o homem pode, na verdade, em todos os momentos, por uma súbita decisão de sua vontade, introduzir nos acontecimentos de que participa, uma força nova, inesperada e variável, capaz de modificar-lhes poderosamente o curso, mas que, não obstante, não se presta a ser medida, devido à sua variabilidade. Não se deve pensar que Sainte-Beuve supunha que as decisões súbitas da vontade do homem surgem sem razão. Não, seria muita ingenuidade. Nada mais fez do que afirmar que as qualidades intelectuais e morais do homem que desempenham um papel mais ou menos importante na vida social, seu talento e seus conhecimentos, sua decisão ou indecisão, sua coragem ou covardia, etc., não podiam deixar de exercer notável influência no desenrolar e no resultado dos acontecimentos. Ora, tais qualidades não se explicam somente pelas leis gerais do desenvolvimento dos povos, mas se formam sempre em alto grau sob a influência do que poderíamos chamar casualidades da vida privada. Citaremos uns quantos exemplos para ilustrar este pensamento que, por outro lado, parece-nos suficientemente claro. Na Guerra de Sucessão da Áustria, as tropas francesas obtiveram algumas vitórias brilhantes e a França teria podido, indubitavelmente, conseguir da Áustria a cessão de um território bastante extenso no que hoje é a Bélgica. Mas Luís XV não exigia esta anexação porque ele, segundo dizia, não guerreava como mercador, mas como rei. Desse modo, a paz de Aquisgrama nada deu aos franceses. Mas, se o caráter de Luís XV fosse outro, o território da França talvez tivesse aumentado, o que teria modificado um tanto o curso de seu desenvolvimento econômico e político. Como se sabe, a França realizou a Guerra dos 7 Anos em aliança com a Áustria. Diz-se que na combinação desta aliança muito influiu Madame de Pompadour, a quem muito lisonjeara o fato de a orgulhosa Maria Teresa tê-la chamado, em uma carta, sua prima ou sua querida amiga. Pode-se dizer, portanto, que se Luís XV tivesse tido um moral mais austero e se tivesse deixado influenciar menos por suas favoritas, Madame de Pompadour não teria exercido tanta influência sobre os acontecimentos e estes teriam tomado outro aspecto. Prossigamos na Guerra dos 7 Anos. Os franceses não tiveram êxito. Seus generais sofreram várias derrotas vergonhosíssimas.
Em geral, a sua conduta foi das mais estranhas. Richelieu se dedicava à rapina, enquanto Soubise e Broglie sempre se prejudicavam mutuamente. Assim, quando Broglie atacou o inimigo em Villingausen, Soubise, que tinha ouvido os disparos de canhão, não foi em auxílio de seu companheiro, como estava combinado e como, sem dúvida alguma, deveria ter feito, e Broglie foi obrigado a retirar-se. Soubise, extremamente inepto, era protegido da mesma Madame Pompadour. E pode-se dizer mais uma vez que se Luís XV tivesse sido menos voluptuoso, ou se sua favorita não tivesse intervindo na política, os acontecimentos não teriam sido tão desfavoráveis para a França. Os historiadores franceses afirmam que a França não deveria em absoluto ter lutado no continente europeu, mas concentrado todos os seus esforços no mar para defender suas colônias dos ataques da Inglaterra. Ora, se a França não o fez, a culpa é, uma vez mais, da inevitável Madame de Pompadour, que desejava agradar a sua amiga Maria Teresa. Devido à Guerra dos 7 Anos, a França perdeu suas melhores colônias, o que, sem dúvida, influiu muitíssimo no desenvolvimento de suas relações econômicas. A vaidade feminina aparece aqui diante de nós como um fator influente do desenvolvimento econômico. Necessitamos de mais exemplos. Citaremos mais um, talvez o mais surpreendente. Em agosto de 1761, durante a mesma Guerra dos 7 Anos, as tropas austríacas, depois de se unirem com as tropas russas na Silésia, cercaram Frederico perto de Striegau. A situação do rei da Prússia era desesperadora, mas os aliados não se apressaram a atacar, e o general Butterly, depois de permanecer inativo diante dos inimigos durante 20 dias, retirou-se da Silésia, deixando apenas uma parte de suas tropas como reforço das do general austríaco Laudon. Este ocupou Schweidnitz, perto de onde se encontrava Frederico. Mas foi de pequena importância a este êxito. E se Butterly tivesse um caráter mais enérgico, se os aliados tivessem atacado Frederico, sem lhe dar tempo de se entrincheirar em seu acampamento, é possível que tivesse sido completamente derrotado, tendo que submeter à vontade de seus vencedores. Isto aconteceu alguns meses antes de um novo fato fortuito, a morte da imperatriz Elizabeth, modificar súbita e radicalmente a situação em favor de Frederico. Cabe perguntar: que teria sucedido se Butterly tivesse sido mais enérgico ou se em seu lugar estivesse o Suvorov? Em sua análise da concepção dos historiadores fatalistas, Sebeouf formulou também outro raciocínio a que conviria prestar atenção. No já citado artigo sobre a história da Revolução Francesa de Mignet, Sebeouf demonstra que o desenrolar e o desfecho da Revolução Francesa não foram condicionados unicamente pelas causas gerais que a originaram e pelas paixões que ela por sua vez desencadeou, mas também por inúmeros pequenos fatos que fogem à atenção do pesquisador e que nem sequer formam parte dos fenômenos sociais propriamente ditos. No momento em que agiam estas causas gerais, e estas paixões, por elas provocadas, escrevia ele, as forças físicas e fisiológicas da natureza tampouco estavam inativas. A pedra continuava submetida à força da gravidade, o sangue não cessava de circular nas veias. Não é possível que o curso dos acontecimentos se tivesse modificado se Mirabeau, por exemplo, não tivesse morrido de febre, se a queda inesperada de uma telha ou a apoplexia tivesse ocasionado a morte de Robespierre, se uma bala tivesse matado Bonaparte. Teria permanecido invariável seu curso? Atrever-vos-eis a afirmar que o resultado dos acontecimentos teria sido o mesmo. Ante um número suficientemente grande de casualidades como as que sugeri, o resultado poderia ter sido completamente oposto ao que, segundo vós, era inevitável. Ora, tenho direito a supor tais contingências, porque nem as causas gerais da revolução, nem as paixões por elas engendradas não as excluem. Cita, mais adiante, a conhecida observação de que a história teria tomado outro rumo se o nariz de Cleópatra tivesse sido um pouco mais curto, em sua conclusão, reconhecendo que muitas coisas se podem dizer em defesa da concepção de Mignet, assinala uma vez mais em que consiste o equívoco deste autor. Mignet atribui unicamente a ação das causas gerais àqueles resultados para cujo aparecimento contribuíram também numerosas causas pequenas, obscuras, imperceptíveis.
Seu espírito severo parece não querer reconhecer a existência do que não obedece nem a uma ordem nem a leis determinadas. 6. São fundadas as objeções de Saint-Beuve. Parece que contém certa parcela de verdade. Mas, qual precisamente? Para determiná-la, examinemos em primeiro lugar a ideia segundo a qual o homem, mediante as decisões súbitas de sua vontade, pode introduzir na marcha dos acontecimentos uma força nova, capaz de modificá-la sensivelmente. Citamos vários exemplos que, em nossa opinião, explicam-no muito bem. Reflitamos sobre esses exemplos. Todos sabem que durante o reinado de Luís XV a arte militar na França estava em franca decadência. Como ressalta Henri Martin, durante a Guerra dos 7 Anos, as tropas francesas, atrás das quais marchavam sempre numerosas prostitutas, mercadores e criados, e que tinha 3 vezes mais cavalos no comboio do que nas forças montadas, recordavam mais as hostes de Dano e de Chechis que os exércitos de Turenne e de Gustavo Adolfo. Em sua História da Guerra dos 7 Anos, Achenho escreve que os oficiais franceses que estavam de guarda abandonavam frequentemente seus postos para irem dançar e que só cumpriam as ordens de seus superiores quando consideravam necessário e conveniente. Este estado deplorável dos assuntos militares era causado pela decadência da nobreza que, não obstante, continuava ocupando todos os altos postos no exército e pela desagregação geral de todo o antigo regime, que caminhava a largos passos para a própria destruição. Estas causas gerais eram por si sós mais do que suficientes para imprimir à Guerra dos 7 Anos desenvolvimento desfavorável para a França. Mas não resta dúvida que a inépcia de generais como Soubise aumentou ainda mais as probabilidades de fracasso do exército francês, condicionadas pelas causas gerais. E como Soubise se mantinha em seu posto graças a Madame de Pompadour, é forçoso reconhecer que a vaidosa marquesa foi um dos fatores que acentuaram consideravelmente a influência desfavorável das causas gerais sobre a situação da França durante a Guerra dos 7 Anos. A força da marquesa de Pompadour não residia nela própria, mas no poder do rei, submetido a seus caprichos. Pode-se, por acaso, afirmar que o caráter de Luís XV era o que deveria necessariamente ser, dado o curso geral do desenvolvimento das relações sociais na França? Não. Sem que esse desenvolvimento tivesse em absoluto mudado, o lugar deste rei poderia ter sido ocupado por outro cuja atitude em relação às mulheres fosse diferente. Saint-Beuve diria que para isso teria bastado a ação de causas fisiológicas obscuras e imperceptíveis. E teria razão. Mas, se assim é, isto quer dizer que estas causas fisiológicas obscuras, ao influir na marcha e no desfecho da Guerra dos 7 Anos, influíram também sobre o desenvolvimento ulterior da França, que teria sido outro se a mencionada guerra não a tivesse feito perder a maior parte de suas colônias. Cabe perguntar se esta conclusão não está em contradição com a ideia do desenvolvimento da sociedade conforme determinadas leis. De modo algum. Nos casos indicados, por mais indubitável que fosse a ação das particularidades individuais, não é menos certo que tal ação só se podia produzir nas condições sociais indicados. Depois da Batalha de Rosbach, os franceses estavam terrivelmente indignados contra a protetora de Soubise, que recebia diariamente grande número de cartas anônimas, cheias de ameaças e insultos. Madame de Pompadour ficou atormentada. Começou a sofrer de insônias. Continuou, entretanto, protegendo Soubise. Em 1762, em uma das cartas que lhe dirigiu, depois de lhe dizer que não havia justificado as esperanças nele cifradas, dizia: apesar disto, nada temais, tomarei sob meus cuidados vossos interesses e me esforçarei por vos reconciliar com o rei. Como se vê, ela não cedeu ante a opinião pública. Por quê? Provavelmente porque a sociedade francesa de então não estava em condições de constrangê-la a ceder. Mas, porque a sociedade francesa de então não estava em condições de fazê-lo. Porque sua organização o impedia, organização esta que, por sua vez, dependia da correlação de forças sociais da França naquela época. E, portanto, a correlação destas forças que, em última instância, explica o fato de o caráter de Luís XV e os caprichos de suas favoritas terem podido exercer influência tão nefasta sobre os destinos da França.
Se não tivesse sido o rei o indivíduo caracterizado por sua fraqueza em relação ao sexo feminino, mas qualquer de seus cozinheiros ou de seus escudeiros, ela não teria nenhuma importância histórica. É evidente que não se trata aqui da dita fraqueza, mas da situação social do indivíduo que sofre dela. O leitor compreenderá que este raciocínio pode ser aplicado a todos os outros exemplos antes mencionados. Basta trocar os nomes. Colocar, por exemplo, a Rússia em lugar da França, Bututlin em lugar de Soubisietchik. Por isso abster-nos-emos de repeti-los. Assim, pois, os indivíduos, graças a determinadas particularidades de seu caráter, podem influir nos destinos da sociedade. Por vezes a sua influência pode ser considerável, mas, tanto a própria possibilidade desta influência como suas proporções, são determinadas pela organização da sociedade, pela correlação das forças que nela atuam. O caráter do indivíduo constitui fator do desenvolvimento social, somente onde, exclusivamente na época, e unicamente no grau em que o permitem as relações sociais. Pode-se objetar-nos que o grau da influência pessoal depende também do talento do indivíduo. Estamos de acordo. Mas o indivíduo não pode manifestar seu talento senão quando ocupa na sociedade a situação necessária para poder fazê-lo. Porque pode o destino da França encontrar-se em mãos de um homem absolutamente privado de capacidade e desejo de servir ao bem público. Porque tal era sua organização social. Esta organização é que determina em cada época concreta o papel e, consequentemente, a importância social que pode tocar aos indivíduos dotados de talento ou que dele carecem. Mas, se o papel dos indivíduos é determinado pela organização da sociedade, como pode sua influência social, condicionada por este papel, estar em contradição com a ideia do desenvolvimento da sociedade de acordo com leis determinadas? Esta influência, longe de estar em contradição com tal ideia, é uma de suas mais brilhantes ilustrações. Mas aqui é necessário que se faça notar o seguinte: a possibilidade de o indivíduo influir sobre a sociedade, possibilidade condicionada pela organização desta última, abre as portas à influência das chamadas casualidades sobre o destino histórico dos povos. A luxúria de Luís XV era uma consequência necessária do estado de seu organismo. Mas, no que se refere ao curso geral do desenvolvimento da França, este estado era casual. Mas, como já dissemos, não deixou de exercer sua influência sobre o ulterior destino da França e passou a fazer parte das causas que determinaram este destino. A morte de Mirabeau obedeceu naturalmente a processos patológicos perfeitamente regulares. Mas a necessidade destes processos não emanava, absolutamente, do curso geral do desenvolvimento da França, mas de algumas propriedades particulares do organismo do famoso orador e das condições físicas em que se produziu o contágio. No que se refere ao curso geral do desenvolvimento da França, estas particularidades e estas condições são casuais. E, no entanto, a morte de Mirabeau influiu na marcha posterior da Revolução e é uma das causas que a condicionaram. Mais surpreendente ainda é a influência da casualidade no exemplo de Frederico II, citado antes, que se libertou de uma situação extremamente embaraçosa graças unicamente à indecisão de Bututlin. A nomeação de Bututlin, inclusive, relativamente ao curso geral do desenvolvimento da Rússia, podia ser casual no sentido que atribuímos a esta palavra e, naturalmente, nada tinha que ver com o curso geral do desenvolvimento da Prússia. Em compensação, não é infundada a hipótese de que a indecisão de Bututlin salvou Frederico de uma situação desesperadora. Se no lugar de Bututlin estivesse Suvorov, a história da Prússia teria, talvez, sido outra. Resulta daí que a sorte dos estados, às vezes, depende de casualidades que poderíamos chamar casualidades de segundo grau. Hegel dizia: em todo finito há um elemento casual. Na ciência lidamos unicamente com o finito. Por isso, pode-se dizer que em todos os processos que ela estuda existe um elemento casual. Excluirá isto a possibilidade do conhecimento científico dos fenômenos? Não. A casualidade é algo relativo. Só surge no ponto de interseção dos processos necessários. O aparecimento dos europeus na América foi para os habitantes do México e Peru uma casualidade unicamente no sentido de que não emanava do desenvolvimento social esses países.
Mas, não. Era a casualidade, a paixão pela navegação que se havia apoderado dos europeus no Ocidente em fins da Idade Média. Nem foi casual o fato de que a força dos europeus vencesse facilmente a resistência dos indígenas. As consequências da conquista do México e do Peru pelos europeus não eram tampouco fruto do acaso. Em última instância, estas consequências eram resultante de duas forças: a situação econômica dos países conquistados, de um lado, e a situação econômica dos conquistadores, de outro lado. E estas forças, bem como sua resultante, podem perfeitamente ser objeto de um estudo científico rigoroso. As contingências da Guerra dos 7 Anos exerceram grande influência na história ulterior da Prússia. Mas esta influência teria sido completamente diferente se a tivessem surpreendido em outra fase de seu desenvolvimento. As consequências das casualidades também aqui foram definidas pela resultante de duas forças: o estado político e social da Prússia, de um lado, e de outro, o estado político e social dos estados europeus que a influenciavam. Consequentemente, tampouco aqui a casualidade em nada impede o estudo científico dos fenômenos. Sabemos agora que os indivíduos exercem frequentemente grande influência sobre o destino da sociedade. Mas, esta influência é determinada pela estrutura interna daquela e por sua relação com outras sociedades. Mas, com isso, não fica esgotada a questão do papel do indivíduo na história. Devemos abordá-la ainda em outro de seus aspectos. Sebeoff pensava que, dado um número suficiente de causas pequenas e obscuras, do gênero das que ele indicou, a Revolução Francesa teria podido terminar de modo contrário ao que conhecemos. Isto é um grave erro. Por mais intricada que tivesse sido a combinação de pequenas causas psicológicas e fisiológicas, em nenhum caso teriam eliminado as grandes necessidades sociais que engendraram a Revolução Francesa. Enquanto estas necessidades não tivessem sido satisfeitas, não teria cessado na França um movimento revolucionário. Para que o resultado tivesse sido contrário ao que foi na realidade, ter-se que substituir estas necessidades por outras opostas, o que, naturalmente, nenhuma combinação de pequenas causas estaria em condições de fazer. As causas da Revolução Francesa residiam na natureza das relações sociais, e as pequenas causas supostas por Sebeoff podiam residir unicamente nas particularidades individuais de diferentes pessoas. É no estado das forças produtivas que se encontra a causa determinante das relações sociais. Esse estado depende somente das particularidades individuais de diferentes pessoas, no sentido de uma menor ou maior capacidade de tais indivíduos para impulsionar os aperfeiçoamentos técnicos, as descobertas e as invenções. Sebeoff não levou em conta este gênero de particularidades. Mas, nenhuma outra particularidade provável garante a pessoas isoladas o exercício de uma influência direta sobre o estado das forças produtivas e, por conseguinte, nas relações sociais por elas condicionadas, isto é, nas relações econômicas. Dado o indivíduo, quaisquer que sejam suas particularidades, não pode eliminar relações econômicas determinadas, quando estas correspondem a um determinado estado das forças produtivas. No entanto, as particularidades individuais da personalidade tornam-na mais ou menos apta a satisfazer as necessidades sociais que surgem em virtude de relações econômicas determinadas ou para opor-se a esta satisfação. A necessidade social mais urgente da França em fins do século XVIII consistia na substituição das velhas instituições políticas por outras que se harmonizassem melhor com o novo regime econômico. Os homens públicos mais eminentes e úteis daquela época foram precisamente aqueles mais capazes de contribuir para a satisfação dessa necessidade urgente. Suponhamos que tais homens fossem Mirabeau, Robespierre e Bonaparte. Que teria ocorrido se a morte prematura não tivesse eliminado Mirabeau da vida política? O partido da monarquia constitucional teria conservado por mais tempo esta personalidade de força considerável e, portanto, sua resistência frente aos republicanos teria sido mais enérgica. Nada mais, no entanto. Nenhum Mirabeau estava, então, em condições de impedir o trunfo dos republicanos.
A força de Mirabeau baseava-se integralmente na simpatia e na confiança do povo, e este anelava pela república porque a corte o irritava com sua obstinada defesa do velho regime. Quando o povo se tivesse convencido de que Mirabeau não simpatizava com seus ideais republicanos, deixaria de simpatizar com Mirabeau e, então, o grande orador teria perdido quase toda a sua influência e, mais tarde, provavelmente teria tombado vítima do movimento que ele se empenhara inutilmente em deter. A mesma coisa, aproximadamente, podemos dizer de Robespierre e admitamos que ele representasse em seu partido uma força absolutamente insubstituível, mas, de qualquer modo, não era sua única força. Se a queda casual de Matignon o tivesse matado, suponhamos, em janeiro de 1739, seu posto teria sido ocupado, naturalmente, por outro, e embora esse outro tivesse sido inferior a ele em todos os sentidos, os acontecimentos, apesar de tudo, teriam tomado o mesmo rumo que tomaram com Robespierre. Assim, por exemplo, os girondinos, também neste caso, não teriam evitado, certamente, a derrota. Mas é possível que o partido de Robespierre tivesse perdido poder um pouco antes, de modo que agora não falaríamos da reação termidoriana mas da florealiana, prairialiana ou macedoniana. Alguns objetarão, talvez, que com seu impiedoso terrorismo, Robespierre acelerou ao invés de retardar a queda de seu partido. Não examinaremos aqui esta hipótese. Admiti-a-emos como se fosse inteiramente fundada. Em tal caso, haveria que supor que a queda do partido de Robespierre não se teria produzido em Thermidor, mas em Fructidor, Vendemiário ou Brumário. Em uma palavra, ter-se-ia produzido talvez antes ou depois, mas em todo caso ter-se-ia produzido infalivelmente, porque a camada popular sobre a qual este partido se apoiava não estava absolutamente preparada para se manter no poder por muito tempo. Em todo caso, não se pôde falar de resultados contrários aos que se obtiveram graças à contribuição enérgica de Robespierre. Os resultados também não poderiam ter sido estes se uma bala tivesse matado Bonaparte, por exemplo, na Batalha de Arcole. O que Napoleão fez na campanha da Itália e nas outras expedições teria sido feito por outros generais. Estes, talvez, não tivessem revelado tanto talento quanto aquele, nem obtido vitórias tão brilhantes. Mas, apesar disso, a República Francesa teria saído vitoriosa em suas guerras de então, porque seus soldados eram incomparavelmente melhores que todos os soldados europeus. No que se refere ao 18 Brumário e à sua influência na vida interna da França, também aqui a marcha geral e o desfecho dos acontecimentos teriam sido provavelmente os mesmos, no fundo, que sob Napoleão. A República, ferida de morte no Thermidor, agonizava lentamente. O diretório não podia restabelecer a ordem, que era ao que acima de tudo aspirava a burguesia, uma vez livre da dominação dos estados superiores. Para restabelecer a ordem, havia a necessidade de uma boa espada, segundo a expressão de Sieyès. A princípio se pensou que o papel de espada benfeitora seria desempenhado pelo general Joubert, mas, quando este encontrou a morte perto de Novi, começaram a soar os nomes de Montreal, Macdonald e Bernadotte. De Bonaparte começou-se a falar. Mais tarde, se ele tivesse morrido como Joubert, nem se teria falado nele, recorrendo-se a qualquer outra espada. Compreende-se que um homem elevado pelos acontecimentos ao papel de ditador deveria, por sua parte, abrir caminho infatigavelmente ao poder, pondo de lado e esmagando implacavelmente todos os que representavam para ele um estorvo. Bonaparte possuía a energia de ferro e não se detinha diante de nada para alcançar o fim que se propusera. Mas, além dele, havia então não poucos egoístas cheios de energia, de talento e de ambição. O posto que chegou a ocupar não teria, seguramente, ficado vazio. Suponhamos agora que o outro general que tivesse alcançado esse posto fosse mais pacífico que Napoleão, que não tivesse chegado a levantar contra ele toda a Europa e, portanto, tivesse morrido nas Tulherias 108 e não na ilha de Santa Helena. Nesse caso, os Bourbons não teriam voltado jamais à França. Para eles, naturalmente, semelhante resultado teria sido contrário ao na realidade obtido.
Mas, no que se refere à vida interna da França em seu conjunto, pouco se teria diferenciado do resultado efetivo. Uma boa espada, depois de restabelecer a ordem e de assegurar o domínio da burguesia, não teria tardado em fastidiá-la com seus costumes de caserna e seu despotismo. Ter-se-ia iniciado um movimento liberal semelhante ao que se processou durante a Restauração. A luta, pouco a pouco, teria ateado com maior força e como as boas espadas não se distinguem por seu caráter conciliador, é possível que o virtuoso Luís Filipe tivesse escalado o trono de seus muito queridos parentes, não em 1830, mas em 1820 ou 1825. Todas estas mudanças no curso dos acontecimentos teriam podido influir em parte sobre a vida política ulterior e, através dela, sobre a ulterior vida econômica da Europa. Mas, não obstante, a resulta final do movimento revolucionário de nenhum modo teria sido contrário ao resultado efetivo. Graças às particularidades de sua inteligência e de seu caráter, as personalidades influentes podem fazer variar o aspecto individual dos acontecimentos e algumas de suas consequências parciais, mas não podem fazer variar sua orientação geral, que é determinada por outras forças. 7. Além disso, é necessário chamar a atenção para o seguinte. Discorrendo sobre o papel das grandes personalidades na história, somos quase sempre vítimas de certa ilusão óptica que convirá indicar ao leitor. Desempenhando seu papel de boa espada salvadora da ordem social, Napoleão impediu que desempenhassem esta função outros generais, alguns dos quais talvez a tivessem desempenhado tão bem ou quase tão bem quanto ele. Uma vez satisfeita a necessidade social de ter um ditador militar enérgico, a organização social fechou o caminho da ditadura a todos outros talentos militares. Sua força se transformou em uma força desfavorável para a revelação de outros talentos do mesmo gênero. Daí a ilusão óptica a que nos referimos. A força pessoal de Napoleão se nos apresenta sob uma forma extremamente exagerada, posto que lhe atribuímos toda a força social que a elevou a primeiro plano e que a apoiava. Esta força pessoal parece-nos algo completamente excepcional, porque as demais forças idênticas a ela não se transformaram de potenciais em reais. E quando nos perguntam o que teria ocorrido se Napoleão não tivesse existido, nossa imaginação confunde-se e parece-nos que todo o movimento social sobre que se baseava sua força e sua influência não teria podido produzir-se sem ele. Na história do desenvolvimento intelectual da humanidade, é muito mais raro que o êxito de um indivíduo impeça o de outro. Mas, mesmo neste terreno, não estamos livres da citada ilusão óptica. Quando determinada situação social coloca ante seus representantes espirituais certas tarefas, estas atraem a atenção dos espíritos eminentes até que estes as resolvam. Uma vez conseguido isto, sua atenção se orienta para outro objeto. Depois de resolver o problema X, o homem de talento A desvia, com isto, a atenção do homem de talento B deste problema já resolvido para outro problema Y, e quando nos perguntamos o que teria acontecido se a tivesse morrido antes de conseguir resolver o problema X, pensamos que o fio do desenvolvimento intelectual da sociedade se teria rompido. Esquecemos que no caso de A morrer, B ou C ou D poderiam ter se encarregado da solução do problema e que, deste modo o fio do desenvolvimento intelectual não se teria rompido apesar da morte prematura de A. Duas condições são necessárias para que o homem dotado de certo talento exerça, graças a ele, grande influência sobre o curso dos acontecimentos. É preciso, em primeiro lugar, que seu talento corresponda melhor que os outros às necessidades sociais de uma época determinada. Se Napoleão, em lugar de seu gênio militar, houvesse possuído o gênio musical de Beethoven, não teria chegado, naturalmente, a ser imperador. Em segundo lugar, o regime social vigente não deve alçar obstáculos no caminho do indivíduo dotado de um determinado talento, necessário e útil justamente naquela ocasião. O próprio Napoleão teria morrido como um general pouco conhecido ou com o nome de Coronel Bonaparte se o antigo regime tivesse durado na França mais 75 anos. Em 1789 Davout, Desailles, Marmont MacDonald eram subtenentes. Bernadotte, sargento-mor. Hoche,
Marcial, Lefebvre, Pichegru, Ney, Macena, Murat, Soult, suboficiais. Algereal, professor de esgrima. Lames, tintureiro. Gouvion Censir, ator. Journa, marceneiro. Bessiers, barbeiro. Bruni, tipógrafo. Joubert e Junot eram estudantes da Faculdade de Direito. Kleber era arquiteto. Antes da Revolução, Mortier nunca servira no exército. Se o velho regime tivesse continuado a existir até hoje, a nenhum de nós teria ocorrido pensar que, em fins do século passado, na França, alguns atores, tipógrafos, barbeiros, tintureiros, acadêmicos de direito, merceeiros e professores de esgrima eram gênios militares em potencial. Stendhal observa que um homem nascido no mesmo ano que Tiziano, isto é, 1477, teria podido ser contemporâneo de Rafael, falecido em 1520, e de Leonardo da Vinci, que morreu em 1519, durante 40 anos. Teria podido passar longos anos com Correggio, que morreu em 1534, e com Miguel Ângelo, que viveu até 1563. Não teria senão 34 anos quando Giorgione morreu. Teria podido conhecer Tintoretto, Bassano, Veronésio, Júlio Romano e Andrea del Sarto. Em uma palavra, teria sido contemporâneo de todos os pintores mais famosos, com exceção dos que pertenciam à escola de Bolonha, que surgiu um século mais tarde. Pode-se dizer, do mesmo modo, que um homem nascido no mesmo ano que Wolvermann teria podido conhecer pessoalmente a quase todos os grandes pintores da Holanda, e que um homem da mesma idade de Shakespeare teria sido contemporâneo de toda uma pleiade de notáveis dramaturgos. Há tempos que se fez a observação de que os talentos aparecem, sempre e em toda parte, onde existem condições sociais favoráveis para seu desenvolvimento. Isto significa que todo o talento que se manifestou efetivamente, isto é, todo o talento convertido numa força social, é fruto das relações sociais. Mas, se isto é assim, compreende-se porque os homens de talento, como dissemos, só podem fazer variar o aspecto individual e não a orientação geral dos acontecimentos. Eles próprios só existem graças a esta orientação. Não fosse por isso nunca teriam podido cruzar o umbral que separa o potencial do real. Compreende-se que os vários talentos não são iguais. Quando uma nova etapa no desenvolvimento da civilização dá origem a um novo gênero de arte, diz com razão Taine, surgem dezenas de talentos que expressam apenas em parte o pensamento social, ao lado de um ou dois gênios que exprimem com perfeição. Se causas mecânicas ou fisiológicas, desligadas do curso geral do desenvolvimento social, político e intelectual da Itália, tivessem causado a morte de Rafael, Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci em sua infância, a arte pictórica italiana seria menos perfeita, mas a tendência geral de seu desenvolvimento na época do Renascimento não teria sido diferente. Esta tendência não foi criada por Rafael, Leonardo da Vinci ou Miguel Ângelo. Eles foram apenas seus melhores representantes. É verdade que em torno de um homem genial se forma geralmente toda uma escola, cujos discípulos procuram imitar até os menores detalhes do mestre. Por isso, a lacuna que Rafael, Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci teriam deixado, com sua morte prematura, na arte italiana do Renascimento, teria exercido grande influência sobre muitas particularidades secundárias de sua história. Mas esta história não se teria modificado essencialmente se, devido a certas causas gerais, não se tivesse produzido uma mudança fundamental no curso geral do desenvolvimento intelectual da Itália. É sabido, no entanto, que as diferenças quantitativas se transformam, finalmente, em qualitativas. Isto é sempre uma verdade e, portanto, também o é na história. Uma determinada corrente artística pode nada deixar de notável se uma confluência de circunstâncias desfavoráveis fizer com que desapareçam, um após outro, vários homens de talento que poderiam ter se convertido em seus representantes. Mas a morte prematura destes homens não impede a manifestação artística dessa corrente, a menos que não seja suficientemente profunda para destacar novos talentos. E como a profundidade de qualquer corrente dada, tanto na literatura como na arte, é determinada pela importância que tem para a classe ou camada social cujos gostos expressa, bem como pelo papel social desta classe ou camada, aqui também tudo depende, em última instância, do curso do desenvolvimento social e da correlação das forças sociais.
8. Desse modo, as particularidades individuais das personalidades eminentes determinam o aspecto individual dos acontecimentos históricos, e o elemento casual, no sentido que indicamos, desempenha sempre certo papel no curso desses acontecimentos, cuja orientação é determinada, em última instância, pelas chamadas causas gerais, isto é, de fato, pelo desenvolvimento das forças produtivas e das relações mútuas entre os homens no processo econômico-social da produção, que aquele determina. Os fenômenos casuais e as particularidades individuais das personalidades destacadas são incomparavelmente mais fáceis de perceber que as profundas causas gerais. Os homens do século XVIII davam pouca atenção a estas causas gerais, explicando a história como o resultado dos atos conscientes e das paixões das personalidades históricas. Os filósofos desse século afirmavam que a história poderia tomar caminhos totalmente diferentes sob a influência das mais insignificantes causas. Por exemplo, devido ao fato de na cabeça de não importa que governante um átomo qualquer começasse a fazer das suas, opinião expressa mais de uma vez no sistema da natureza. Os defensores da nova orientação na ciência histórica se dedicaram a demonstrar que a história não poderia tomar rumo diferente ao que na realidade seguiu, malgrado todos os átomos. Procurando fazer ressaltar do melhor modo possível a ação das causas gerais, passavam por alto a importância das particularidades individuais dos personagens históricos. Segundo eles, a substituição de uma personalidade por outra, mais ou menos capaz, em nada modificava os acontecimentos históricos. Mas, uma vez admitida a semelhante hipótese, somos obrigados a reconhecer que o elemento individual não tem absolutamente importância na história e que toda ela se reduz à ação das causas gerais, das leis gerais do movimento histórico. Era um exagero que não deixava lugar à partícula de verdade contida na concepção oposta. Precisamente por esta razão, a concepção contrária continuava conservando certo direito à existência. O choque destas duas concepções adquiriu a forma de uma antinomia, cujo primeiro termo eram as leis gerais e o segundo a ação das personalidades. Do ponto de vista do segundo termo da antinomia, a história parecia uma simples concatenação de casualidades. Do ponto de vista do primeiro termo, parecia que até mesmo os traços individuais dos acontecimentos históricos obedeciam à ação de causas gerais. Mas, se os traços individuais dos acontecimentos se devem à influência das causas gerais e não dependem da influência das particularidades individuais das personalidades históricas, resulta que estes traços são determinados pelas causas gerais e não podem ser modificados por mais que mudem estes personagens. A teoria adquire assim um caráter fatalista. Isto não escapou à atenção de seus adversários. Bellevue comparou as concepções históricas de Mignet com as de Bossuet. Bossuet pensava que a força que engendra os acontecimentos históricos emana de Deus, que os acontecimentos são expressão da vontade divina. Mignet buscava esta força nas paixões humanas, que se manifestariam nos acontecimentos históricos com rigor e a inexorabilidade das forças da natureza. Mas, tanto um como o outro interpretavam a história como uma cadeia de fenômenos que em hipótese alguma teriam podido ser diferentes do que foram. Os dois eram fatalistas. Neste sentido, o filósofo se aproxima do sacerdote. Esta censura continuava tendo fundamento enquanto a concepção da regularidade dos acontecimentos históricos considerasse nula a influência das particularidades individuais das personalidades destacadas sobre os mesmos. E esta censura devia produzir uma impressão tanto mais forte porquanto os historiadores da nova escola, a exemplo dos historiadores e filósofos do século XVIII, consideravam que a natureza humana era a fonte suprema de onde partiam e a que obedeciam todas as causas gerais do movimento histórico. Como a Revolução Francesa havia demonstrado que os acontecimentos históricos não são condicionados unicamente pelas ações conscientes dos homens, Mignet, Guizot e outros historiadores da mesma orientação colocavam no primeiro plano a ação das paixões que, frequentemente, repeliam o controle da consciência.
Mas, se as paixões são a causa determinante e mais geral dos acontecimentos históricos, por que não tem razão Saint-Beuve quando afirma que a Revolução Francesa poderia ter desfecho contrário ao que conhecemos, se tivesse havido homens capazes de inculcar no povo francês paixões outras que as que o agitavam? Mignet responderia: porque dadas as propriedades da natureza humana, outras paixões não poderiam agitar os franceses. Em certo sentido isto seria verdade. Mas esta verdade teria um pronunciado matiz fatalista, o que equivaleria à tese segundo a qual a história da humanidade, em todos os seus detalhes, é predeterminada pelas propriedades gerais da natureza humana. O fatalismo seria neste caso a consequência da diluição do individual no geral. É preciso que se diga que o fatalismo é sempre a consequência dessa diluição. Diz-se que, se todos os fenômenos sociais são necessários, nossa atividade não pode ter qualquer importância. Esta é uma formulação errônea de um pensamento certo. Deve-se dizer: se tudo é feito mediante o geral, neste caso, o individual, inclusive meus próprios esforços, não tem qualquer importância. Semelhante conclusão é exata, mas a utilizam de modo errado. Não tem sentido algum aplicada à moderna interpretação materialista da história, na qual cabe também o individual. Mas tinha fundamento quanto às concepções dos historiadores franceses da época da Restauração. Atualmente não é mais possível considerar a natureza humana como a causa determinante e mais geral do movimento histórico. Se ela é constante, não pode explicar o curso extremamente variável da história, e se é mutável, é evidente que suas mudanças são condicionadas pelo movimento histórico. Atualmente, é preciso reconhecer que a causa determinante e mais geral do movimento histórico da humanidade é o desenvolvimento das forças produtivas, que condiciona as sucessivas mudanças nas relações sociais dos homens. Ao lado desta causa geral, agem causas particulares, isto é, a situação histórica em que se processa o desenvolvimento das forças produtivas de um povo determinado que, por sua vez, e em última instância, foi criada pelo desenvolvimento destas mesmas forças em outros povos, isto é, pela mesma causa geral. Finalmente, a influência das causas particulares é completada pela ação das causas singulares, isto é, pela ação das particularidades individuais dos homens públicos e por outras casualidades graças às quais os acontecimentos adquirem, afinal, seu aspecto particular. As causas singulares não podem produzir mudanças radicais na ação das causas gerais e particulares, que, por outro lado, condicionam a orientação e os limites da influência das causas singulares. Mas, não obstante, é indubitável que a história assumiria outro aspecto se as causas singulares que a influenciam fossem substituídas por outras causas da mesma ordem. Monod e Lamprecht continuam a manter-se no ponto de vista da natureza humana. Mais de uma vez Lamprecht declarou categoricamente que, em sua opinião, a psicologia social constitui a causa principal dos fenômenos históricos. É um grave erro em virtude do qual o desejo, em si mesmo louvável, de levar em conta todo o conjunto da vida social só pode conduzir a um ecletismo sem conteúdo, embora pretensioso, ou entre os mais consequentes, aos raciocínios acablites sobre a importância relativa da inteligência e do sentimento. Mas voltemos ao nosso tema. O grande homem é grande não porque suas particularidades individuais imprimiam uma fisionomia individual aos grandes acontecimentos históricos, mas porque é dotado de particularidades que o tornam o indivíduo mais capaz de servir às grandes necessidades sociais de sua época, surgidas sob a influência de causas gerais e particulares. Carlyle, em sua conhecida obra sobre os heróis, chama os grandes homens de iniciadores. É um nome muito acertado. O grande homem é, precisamente, um iniciador, porque vê mais longe que os outros e deseja mais fortemente que outros. Resolve os problemas científicos colocados pelo curso anterior do desenvolvimento intelectual da sociedade, indica as novas necessidades sociais criadas pelo desenvolvimento anterior das relações sociais e toma a iniciativa de satisfazer a estas necessidades. É um herói. Não no sentido de que possa deter ou modificar o curso natural das coisas, mas no de que sua atividade constitui uma expressão consciente e livre deste curso necessário e inconsciente. Nisto reside a sua importância e toda a sua força.
Mas esta importância é colossal e esta força é prodigiosa. Bismarck dizia que nós não podemos fazer a história, mas devemos esperar que ela se faça. Mas, quem faz a história? A história é feita pelo ser social, que é seu único fator. O próprio homem social cria suas relações, isto é, as relações sociais. Mas, se em um momento dado cria precisamente tais relações e não outras quaisquer, isto não sucede, naturalmente, sem causa ou motivo, mas se deve ao estado das forças produtivas. Nenhum grande homem pode impor à sociedade relações que já não correspondam ao estado das referidas forças ou que ainda não correspondam a ele. Neste sentido, o ser social não pode, efetivamente, fazer a história e, neste caso, seria inútil que movesse os ponteiros de seu relógio. Não aceleraria a marcha do tempo, nem o faria retroceder. Nisto tem toda a razão Lamprecht. Nem sequer quando estava no apogeu de seu poderio, Bismarck teria podido fazer com que a Alemanha retrocedesse à economia natural. As relações sociais têm sua lógica. Enquanto os homens se encontrarem em determinadas relações mútuas, necessariamente sentirão, pensarão e atuarão assim e não de modo diverso. Seria inútil que a personalidade eminente se empenhasse em lutar contra esta lógica. A marcha natural das coisas, isto é, a própria lógica das relações sociais, reduziria a nada seus esforços. Mas, se eu sei em que sentido as relações sociais se modificam ou em virtude de determinadas mudanças no processo social e econômico de produção, sei também em que sentido se modificará a psicologia social. Por conseguinte, tenho a possibilidade de influir sobre ela. Influir sobre a psicologia social é influir sobre os acontecimentos históricos. Pode-se afirmar, portanto, que, em certo sentido posso, apesar de tudo, fazer a história, e não preciso esperar que a história se faça. Monod supõe que os acontecimentos em indivíduos verdadeiramente importantes na história somente são importantes como sinais e símbolos do desenvolvimento das instituições e das condições econômicas. É um pensamento acertado, embora sua formulação seja muito imprecisa. Mas, exatamente porque seu pensamento é acertado, não se justifica opor a atividade dos grandes homens ao movimento lento das referidas condições e instituições. A modificação mais ou menos lenta das condições econômicas coloca periodicamente a sociedade ante a inelutabilidade de reformar com maior ou menor rapidez suas instituições. Esta reforma jamais se produz espontaneamente. Ela exige sempre a intervenção dos homens, diante dos quais surgem, assim, grandes problemas sociais. E são chamados de grandes homens precisamente aqueles que, mais que ninguém, contribuem para a solução destes problemas. Pois bem, resolver M problema não significa ser apenas símbolo e sinal de que este foi resolvido. Parece-nos que Monod fez esta contraposição, sobretudo porque gostou da simpática palavrinha, lentos. É uma palavra que muito agrada a inúmeros evolucionistas contemporâneos. Do ponto de vista psicológico, esta preferência se compreende. Nasce necessariamente no ambiente bem intencionado da moderação e da pontualidade. Mas, logicamente, não resiste à crítica, como o demonstrou Hegel. E não apenas os iniciadores, os grandes homens, têm aberto diante de si um amplo campo de ação, mas todos os que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para amar o seu próximo. O conceito de grande é relativo. No sentido moral, é grande todo aquele que, como diz a expressão evangélica, sacrifica sua vida pelo próximo. Orelha do livro. Plekhana, 1856-1918, pertence à primeira geração de marxistas russos. Foi o principal propagandista do materialismo histórico e dialético em sua geração e seus textos tiveram grande influência junto aos lutadores sociais do século XX. Aliado dos mencheviques. Ironicamente, quem melhor esclareceu o papel do indivíduo nas transformações históricas, não apoiou a maior revolução de sua época.
Entretanto, para Lenin, a melhor exposição da filosofia do marxismo e do materialismo histórico é a feita por Plequerana. Penso que não é demais observar aos jovens membros do partido que não é possível tornar-se um verdadeiro comunista, dotado de consciência de classe, sem estudar, friso estudar, tudo que Plequerana escreveu sobre filosofia, pois é o que há de melhor na literatura internacional do marxismo.